Olá, bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Essa live é um tema muito especial que eu gosto muito de falar, estou muito feliz de estar aqui. Ando um pouco ausente das lives, né, num momento de muito estudo, de muita busca. Mais para frente eu venho falar um pouquinho para vocês, né, desse meu caminho de estudo. Mas hoje eu venho falar de um tema que assim me toca muito, que é a peregrinação de Conin. E eu estou muito feliz de estar aqui e eu vou convidar para essa live, né, a Simone Ventura e a Raquel Koenig do Espaço Luz, que a gente tem um trabalho em conjunto, né? E muitas vezes uma tem uma intuição, tem uma ideia, compartilha com a outra e as coisas vão se formando, né? Vocês sabem que há algum tempo, né, em 2018, né, foi a primeira vez que eu fui ao Japão. E nessa primeira vez que eu fui ao Japão, eu conheci o Sensei Fuminori Aoki e ele me falou, né, que que ele tinha feito uma peregrinação de Konin, dos 33 templos de Konin. Aquilo tocou muito profundamente no meu coração, né? E eu falei assim, ali me surgiu uma vontade, mas uma vontade muito grande, né, de fazer essa peregrinação. E aí eu senti assim no coração que um dia eu iria fazer, né? Então quando eu voltei de lá em 2018, eu fui já me programando para uma viagem que eu não sabia nem quando, nem com quem, nem como, mas eu sentia no coração que eu ia fazer essa viagem. Então eu fui me programando financeiramente para esse momento. Até que chegou, né, uma hora, né, um momento em que deixa eu chamar a Raquel aqui para entrar. Para o Japão. E eu fiz essa peregrinação que foi uma experiência muito incrível mesmo. Oi, Raquel, tudo bem? E Olá, eu senti muita energia e eu sabia que aquilo que eu vivenciei lá, eu tinha que criar uma forma de levar isso, a energia para as pessoas. Aí que entra a Raquel e a Simone, né, que são as minhas parceiras de jornada, né, Raquel? E a gente está sempre procurando compartilhar e estender para as outras pessoas, né, os benefícios que a gente acaba adquirindo aí pelo caminho, né? Então é compartilhar com as pessoas essa energia, né? E eu sou muito sim, grata que você está aqui hoje e fiquei muito feliz, né, pelo trabalho que vocês desenvolvem, que faz parte de algo que eu tive uma intuição e de repente eu passei isso para vocês e vocês materializaram isso de uma forma, ao meu ver, muito eficiente, né? Acho que daqui a pouco a Simone está chegando, mas eu já vou contando um pouquinho para o pessoal como é que foi esse processo de peregrinação, né? Ok? sim. Então vamos lá, né? Quando eu fui como eu disse, né, quando eu tive contato com esse Fuminori Aoki, né, que é o criador do Reido Reiki, eu senti que ele tinha algo de diferente. E quando ele contou da peregrinação, eu associei, né, que essa diferença, essa, essa conexão espiritual que ele tinha alguma relação, né, com a peregrinação. E é ali que eu recebi o chamado de, não, um dia eu vou. E quando eu tive a oportunidade de ir, um pouco antes de ir, eu estava em meditação, eu tive uma clareza, assim, uma intuição. Na verdade, eu recebi uma mensagem muito clara, que são 33 templos, que a cada 11 templos, né, a cada 11 templos eu teria... Ah, será que ela está por aqui, a Raquel? Oi? Ah, tá, ela vai pedir para entrar agora, a Raquel. A Raquel não, A Simone. A cada 11 templos, né, eu recebi essa informação que era como se fosse uma ascensão, assim. Sabe quando você sobe um degrauzinho na tua conexão espiritual? E eu fui com essa informação. E eu lembro quando eu completei, que eu fiz o quarto templo, que na verdade eu fiz ele, né? A gente não fez exatamente na sequência o primeiro templo, o segundo templo, a gente foi fazendo conforme a possibilidade, né? Porque assim, a gente tentou fazer essa sequência, mas às vezes porque choveu, então não dá para ir nesse templo com chuva, tem que esperar.
O quarto templo acabou sendo o 11º. E nesse quarto templo, é um lugar maravilhoso, a gente faz uma super caminhada A gente faz uma caminhada. Simone, eu não estou vendo o seu pedido aqui. Tenta pedir de novo, quem sabe eu consigo ver, tá bom? Então, quando eu cheguei nesse 11º, tinha lá as 33 imagens de Kuan. E eu fiquei ali observando, olhando para ela, para as imagens, né? E eu tive ali uma outra intuição, aonde me veio assim uma voz mesmo que me falava que a cada templo que a gente passava, a gente entrava em contato com a virtude, com a expressão de Kuan. Bom dia, Simone, tudo bem? Tudo bem, Paulo, e você? Tudo jóia. A Raquel caiu quando você entrou, Pois será? é, eu tô achando que não dá para nós duas entrarmos pelo espaço, pelo perfil do Não, não. espaço. Uma de vocês tem que entrar pelo particular. Ah, então eu vou. Você me convidou pelo meu particular? Não, não. Eu entrei, acho que você entrou nesse mesmo. Você tá com espaço, eu acho. Tô. É. Mas a Tá, Raquel entra de novo pelo particular, ou você, aí vê com ela, tá bom? Enquanto tá isso, eu bom, vou contando aqui. tá bom. Então, eu tive Desculpa. essa intuição de que, assim, veio uma voz mesmo que me falou que cada templo que eu estava passando, eu estava despertando ali. Cada pessoa que passa por um templo, ela desperta o potencial de desenvolver aquela virtude de Kuan. Porque cada expressão de Kuan tem uma virtude. Cada manifestação tem uma virtude. Então, quando você faz a peregrinação, você desperta o potencial de desenvolver aquela virtude. Não que você sai de lá desenvolvido, né? Na verdade, é como se virasse uma chave e que traz uma energia que te possibilita desenvolver aquela virtude. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz naquele momento, eu senti uma tristeza, assim, porque eu sempre penso nas pessoas que não vão ter a oportunidade de estar lá. Eu falei, mas isso não é justo, né? Eu estou aqui, estou recebendo isso, mas tem pessoas que talvez não tenham condições físicas, às vezes não têm condições financeiras, tem uma série de impedimentos que não abre a oportunidade dessa pessoa estar fazendo, né, uma peregrinação dessa, né? E aí aquilo me deixou meio chateada, mas logo em seguida, depois desse monte de pensamento, de reflexão, me veio assim algo que me confortou muito, que foi uma fala que falou assim: calma, você vai encontrar uma forma de uma forma de possibilitar que outras pessoas despertem esse potencial. E isso foi algo assim, que me deixou muito feliz e tranquila, né? Eu falei, bom, vai ter um jeito, né? E durante a peregrinação, eu recebi algumas orientações antes de ir, né? Então, eu sou praticante de Magnified Healing, que é uma técnica que foi trazida por Kuan. Inclusive, a minha professora de Magnified Healing é a Raquel e a Simone, eu fiz com elas o curso. E é uma prática onde você vai... tem um exercício, né, uma prática diária, que você vai praticando e você vai se conectando, né, com essa energia de Kuan e vai trabalhando seu canal de luz. Então, qual que foi a minha intuição, né? Todos os dias, antes de iniciar a peregrinação, eu fazia a prática do Magnified Healing para estar magnificada. Eu tomava um floral de Kuan e passava o óleo de Kuan, que é o óleo de lavanda, na testa. E esse óleo, né, ele caminhou comigo, assim, em todos os templos. Então, em todos os templos, eu carreguei o óleo de lavanda, o floral. E quando eu cheguei aqui, eu senti que eu tinha que compartilhar, que eu tinha que dividir aquele óleo, né, com a Simone e com a Raquel. E a partir dali, a gente começou a usar o óleo e se conectar com essa energia de Kuan. E eu trouxe para elas o meu desconforto, a minha inquietação, assim, mas que eu tinha recebido, né, uma orientação de que cada templo despertaria um
um atributo, assim, o potencial de desenvolver esse atributo. E, ao mesmo tempo, eu recebi, né, essa orientação, que seria... Eu falei, compartilhei isso com elas, e que eu tinha ficado muito triste. Porque muitas pessoas não teriam a mesma oportunidade que eu tive. Mas que, ao mesmo tempo, eu falei, Raquel, mas eles me falaram que vai ter uma forma, vai ter uma solução, né? E sempre que eu estou buscando alguma coisa, eu compartilho com a Raquel, com a Simone, e aí a gente acaba buscando uma forma através das nossas meditações, em conexão com os mestres. Agora sim. E aí a gente vai recebendo as orientações, né? E depois de um tempo que eu tinha compartilhado isso com a Raquel falou assim, olha, eu estava numa meditação, num trabalho junto com a Simone, e nós recebemos, né, uma luz, assim, uma orientação de como trabalhar essa energia, né? Hoje, quando eu vim falar dessa peregrinação, né, eu acabei pegando as minhas coisinhas, né, e aqui está o livrinho que a gente vai passando em cada tempo, vai recebendo carimbo. E eu fiquei muito conectada com tudo isso, e como se eu tivesse feito uma retrospectiva, né, da peregrinação, né? E, assim, algumas pessoas podem ser tocadas em fazer a peregrinação fisicamente, né? E quem tiver esse chamado, é só me procurar, que eu ponho em contato com a Iniko, que foi quem me recebeu no Japão, quem fez toda a peregrinação comigo, que organizou toda a viagem, né? Uma pessoa incrível. Então, assim, quem sentir esse chamado, existe essa possibilidade, né? Mas, às vezes, a gente não tem esse chamado de ir pessoalmente, ou a gente não tem a possibilidade de ir pessoalmente. E aí que foi, né, trabalhado uma peregrinação através de meditações, né? Então, assim, para quem não conhece, né, o Espaço Luz, na figura aqui, né, da Raquel e da Simone, eles têm uma característica, né, como se fosse um propósito, uma missão, que é conectar as pessoas nesse caminho de evolução através das meditações. Então, assim, qual o trabalho delas? Se vocês entrarem lá no YouTube, né, do Espaço Luz, vocês vão ver que tem muitas meditações. Muitas meditações. Então, qual o caminho, né, de conexão espiritual? Qual o caminho de evolução? Através das meditações. E, de um tempo para cá, elas foram sentindo muito esse chamado de fazerem como a gente chama, as jornadas meditativas, né? Com propósito. E assim, meditações que estão conectadas numa sequência, num propósito. E, a partir daí, né, elas foram sendo guiadas e intuídas a seguir, né, a desenvolver a peregrinação meditativa, né, na energia de Konin, para que as pessoas que não foram para o Japão ou que não vão ter a possibilidade de ir, mas que querem, né, despertar e se conectar com as virtudes de Konin e despertar em si, né, na sua alma, virar essa chavinha que desperta esse potencial, elas trouxeram uma forma, né, de fazer isso. Então, é com muita alegria, né, que eu trago as duas aqui, e eu procuro fazer isso todos os anos, porque a gente entende que o melhor período para as meditações é o período da Quaresma, né? Isso também nós somos guiadas, né? É um período importante. E, então, assim, eu faço questão assim, de fazer uma live com elas, divulgar esse trabalho. Por quê? Porque é algo que acalmou o meu coração, né? Foi a resposta que eu tive, né, da espiritualidade, do universo, para o meu questionamento, né? E as pessoas que não podem ir para lá, como que elas se conectam com esse potencial? Então, agora eu vou dar a palavra para vocês, para explicar um pouco dessa peregrinação, através das meditações, como que funciona, tá bom? Olá, né? Bom dia. Não sei se quer falar primeiro, Simone, quer que eu falo? Pode falar, Raia, depois eu explico a dinâmica. Tá. Então, obrigada, Paula, por esse momento, né, por esse espaço. Para quem nos acompanha aí, sabe que nós temos o nosso grupo aí de trabalho, onde a gente compartilha bastante coisa, né? Do grupo que a gente chama de Conexão, que é o trabalho do Espaço Luz, junto com o trabalho da Paula, né? No Espaço Rosa dos Ventos. Então, esse é mais um trabalho que a gente né, que a gente desenvolveu junto através dessa experiência pessoal da Paula, né?
A minha conexão com a mestra Coelin, ela veio basicamente, primeiramente do Karuna Reiki, né, que ela é a mentora espiritual do Karuna. Então eu tive uma conexão muito forte com ela na época, e enfim, com os símbolos do Karuna. E depois, um pouco tempo depois, eu conheci o Magnified Healing, que foi minha professora, foi a Rosiane Calneto, né? Uma pessoa incrível, maravilhosa, assim, que trouxe essa energia pra gente. E a partir disso a gente começou, o Magnified Healing é uma técnica muito intensa de trabalho de expansão da consciência, então é uma técnica assim muito diferente, que trabalha, né, geometria sagrada, trabalha o óleo essencial da Kuan, então a gente trabalha com óleo essencial e a gente realmente tem uma conexão muito, muito particular, assim, com a Kuan, com a mestra Kuan, né? Embora no Japão os templos, o nome usado é Kanon, né? A energia é a mesma, né? A energia de Kanon, de Kuan, ela é a mesma energia, é a mesma mestre, né? E assim, parece que a gente às vezes fala, conta, parece que é uma coisa simples essa questão da intuição, né? Mas não foi essa meditação em especial, nós ficamos um ano, né? Trabalhando e pensando como é que a gente organizaria. Então a gente trabalhou com os mantras, enfim. Eu escutei muitas vezes os mantras. O meu japamala, né? Ele peregrinou junto. A Paula levou meu japamala para fazer a peregrinação. E eu fiquei fazendo os mantras nele, depois que a Paula trouxe de volta. E a gente ficou, assim, nesse trabalho, pensando como fazer, né, como encaixar esse elemento, né, de forma que as pessoas recebessem a mesma energia que a Paula recebeu lá, fisicamente, peregrinando. Até que a gente chegou nesse formato que a gente vai apresentar para vocês hoje, que está dentro da energia da quaresma. Então, assim, a gente pergunta, o que tem a ver? Na verdade, assim, a quaresma é um momento propício energeticamente para fazer essa lapidação, né? Para a gente trabalhar as nossas sombras. E essa é a proposta, né, da peregrinação. A gente ir trabalhando aqueles aspectos nossos em que a gente não está tão contente assim. Então, a meditação, ela traz um aporte energético de consciência para que a gente consiga ressignificar esses aspectos. E o período da quaresma, ele já tem uma energia de um trabalho de evolução espiritual por si só, né? A gente fala que a gente passa por esses períodos, querendo ou não querendo, a gente passa, né? A gente está inserido no planeta, o planeta tem uma estrutura energética, e, enfim, a forma, né, dos ciclos da natureza. Então, se a gente vai pesquisar, tudo isso tem uma origem muito antiga, né? A gente não vai se estender aqui, mas tudo tem uma origem muito antiga. Vamos dizer assim que a Igreja Católica só aproveita essas datas, né? Então, a quaresma ela não está ligada assim exclusivamente, né, à Igreja Católica, como algumas pessoas podem pensar, porque a gente vive num país cristão, então tem essa referência. Mas existem elementos muito mais antigos que têm a ver com os ciclos da natureza. Então, esse é um ciclo, é um momento, né? A quaresma é um momento energético onde a gente já trabalha naturalmente durante as 7 semanas essa expansão da consciência através da expansão dos chakras. Então, já é um momento em que a energia já está empurrando a gente para isso. Então, a gente pegou esse gancho e trabalha, né, essa expansão através das meditações da Kuan, tá bom? Das meditações, né, são 33 mantras, onde a gente vai trabalhando cada dia um mantra e tem uma estrutura, tem o dia do descanso, que a Simone já vai explicar daqui a pouco. E o que vem nesse kit, né, que a gente montou? Então, a gente tem aqui a nossa caixinha, né, a gente sempre monta esses kits, esses elementos, que são elementos que vão também ajudar a nossa conexão com essa energia. Né? E o que vem aqui? Vem o calendário, tá? Então o calendário tem uma breve explicação de como que a gente faz a meditação, e tem aqui, né, toda
toda a programação do mês, desses dias, né, da quaresma. A Paula falou que ela recebeu os selinhos, né, conforme ela foi peregrinando. Eu tenho o costume de ir pintando, né, conforme a gente vai passando, eu vou pintando o dia, conforme eu vou fazendo o dia, vou pintando com lápis de cor. E aí eu também vou receber o meu selinho aqui, eu mesma. E vem junto, né, o floral, que é o floral da Conin, é um floral que tem esse nome, é um floral que faz parte do kit das deusas. Então, é o floral de Conin especificamente, que vai trabalhar, né, o floral ele sempre trabalha um aspecto, e neste caso vai trabalhar os aspectos que são pertinentes à mestra Conin, né, que principalmente a compaixão. E o óleo essencial aqui tá de lavanda, tá? Que é o óleo que a gente usa no Magnified Healing, né? Que a gente aplica durante a prática de Magnified Healing. É um óleo muito associado à mestra Conin, tem a própria energia dela. E o que tem de diferente nesse óleo? Ah, é só ir comprar um olhinho? É lógico que, assim, o óleo, ele, por si só, ele já tem seu benefício. Mas no Magnified Healing, a gente aprende a magnificar o óleo. O que é isso? A trazer a frequência do Magnified Healing para o óleo. Então, como a gente faz isso, a intuição que nós tivemos foi trazer a frequência dos 33 templos para o óleo. Então, o olhinho, ele vai... ele é feito um trabalho energético, né? Onde a gente lá no Espaço Luz, a gente coloca... a gente tem o tarô, né? O oráculo que chama Pérolas de Conin, onde tem os 33 mantras escritos e as 33 imagens, né, da Conin. Então a gente pega esse oráculo, a gente faz um círculo com esse oráculo, e os óleos essenciais ficam lá, e a gente coloca o mantra. Os mantras, eles vão tocando, né, eles ficam durante 24 horas, esses mantras ficam tocando e irradiando aquele óleo essencial, e enfim, a gente faz uma oração e um pedido para que esses óleos sejam... recebam essa energia a mais, né? Além do próprio benefício do óleo essencial por si só, ele vai carregado com essa energia dos 33 templos da Conin, tá? Então essa é a diferença do óleo, tá? Então a gente vai trabalhando o óleo de forma energética. Que é isso, né? A gente não quer se estender muito nessa live, mas a gente fica lá à disposição para dúvidas, enfim, nos nossos canais aí de comunicação com as pessoas, né, nas nossas redes sociais. Então, tá bom. Então, vamos pensar... bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Rá. Bom dia, Paula. Gratidão por estarmos aqui, por essa apresentação sempre tão afetiva, né, Paula? Paula sempre apresenta a gente com muita afetividade. Mas vamos então à dinâmica. A dinâmica dessa peregrinação, a gente sempre trabalha, né, como a Paula frisou, gosta muito de trabalhar com as meditações. Então são 40 dias em que a gente trabalha essa jornada, que é uma jornada realmente de renascimento, né? A gente inicia na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Páscoa, que é o símbolo do renascimento, né? A última manifestação de Conin, a 33ª, é a da água pura, né? Onde a gente simbolicamente renasce purificado, né? Porque a quaresma tem essa simbologia mesmo. Então, no dia a dia, diariamente, como é que a gente trabalha e como é que vai funcionar essa peregrinação? A gente tem 33 meditações gravadas no YouTube, que são para as quais a gente dá o acesso a partir da compra, da aquisição do kit. E tem, às quartas-feiras, desculpa, eu me atrapalhei, são as 33 meditações gravadas e 7 meditações que são feitas online, ao vivo, de quarta-feira, que é o dia do nosso ambulatório, que é o dia onde nós estamos sempre trabalhando juntas, eu, Paula e Raquel, né? Nesse espaço que a Raquel falou, que é a conexão. Essas meditações de quarta-feira, elas estão são guiadas pela energia do Reiki, né? Fazendo a ponte com a que a Raquel falou agora há pouquinho, que a mestra Conin é uma das mestras, irmãs e irmãos que faz parte dos irmãs e irmãos de luz, que trouxe essa energia do Reiki pra gente.
Então, as meditações de quarta-feira, elas não têm os mantras da Kuan Yin, mas tem toda a energia do Reiki, tem toda uma rede energética aqui ligada. E aos sábados é um dia de descanso. E nessa dinâmica, então, a gente percorre os 40 dias da quaresma. No dia em que a gente vai ouvir as meditações de Kuan Yin, então qual que é a dinâmica que a gente estabelece? Como são meditações gravadas, cada um pode fazer a meditação no horário que for melhor. Não tem um horário específico em que você tem que fazer a meditação. Então depende aí da sua dinâmica diária, qual horário que é mais tranquilo. São meditações rápidas, em torno de 10 a 15 minutos, mas mais próximos de 10 minutos. Então a gente pega, no momento em que a gente for fazer a meditação, o nosso vidrinho de óleo essencial, que é esse que a Raquel mostrou. A gente pode usar o óleo da forma que for mais coerente para a gente. A gente pode passar no terceiro olho, a gente pode passar na palma da mão e sentir o aroma, ou nos pulsos. A gente pode colocar num aromatizador para envolver o nosso ambiente, né, com a essência, né? Lembrando que esse óleo, além de todos os benefícios da lavanda, vem com a energia dos mantras da Kuan Yin. A gente toma o floral, que é um floral que vem assim no kit, que é com essa essência de Kuan Yin, que na verdade não é uma essência, mas ele é um elixir de gemas, que foi elaborado dentro do sistema de essências florais do Pacífico. Então ele traz todos os atributos da mestra Kuan Yin, né? Tem um sistema que é o sistema das deusas, entre elas temos a mestra Kuan Yin, então que traz realmente todos os atributos dela, especialmente esse atributo da compaixão, da amorosidade, que é o principal atributo dela. E a gente escuta as meditações que estão gravadas. Cada meditação, ela está com todos os mantras gravados 108 vezes. Então, em cada meditação, a gente tem um mantra da Kuan Yin gravado 108 vezes. O que é a nossa sugestão, mas não é obrigatório? Que a gente tenha um japamala. Então esse meu japamala aqui, ele é o japamala que está imantado com a energia dos 33 mantras da Kuan Yin. Todas as minhas peregrinações eu faço com ele. E a gente pode, durante a meditação, ir percorrendo as contas do japamala à medida que os mantras são falados, né? Você pode escutar o mantra apenas, você pode falar o mantra também em voz alta. Depende, nada dessas coisas são obrigatórias, tudo vai de acordo com aquilo que diz ao nosso coração, né? Não é obrigatório ter um japamala, mas a gente avalia que ajuda muito a ancorar a energia, essa energia de amor e de transformação que essa peregrinação nos traz. Se você tiver o japamala, acompanhar, mas cada um dos mantras são repetidos 108 vezes em cada uma das meditações. E aqui dentro do calendário, a Raquel mostrou rapidamente, esse meu não é o desse ano, é o do ano passado. Você vê, Raquel, não fiz os meus selinhos aqui. Não tenho selinhos, mas eu fiz a peregrinação. Mas dentro do dia de cada meditação, tem um mantra escrito. Né? Porque às vezes ajuda, às vezes a pessoa precisa, você se sente melhor se o mantra estiver escrito. É isso. Faltou alguma coisa? Não. É uma coisa que eu acho faltou agradecer a Cíntia, dos Óleos Essenciais. É verdade, a nossa amiga fornecedora oficial dos nossos óleos é a Cíntia Magnani. Ela tem uma página no Instagram que é @Universo dos Óleos Essenciais. Ela é a nossa fornecedora técnica, amiga, nos ajuda a compreender a função de cada óleo e tudo que a gente precisa lá no espaço é com ela que a gente compra. Gratidão, Cíntia, pela sua ajuda de sempre. Diga, Paula. Eu acho que esse caminho vai nos unindo, né? E a gente vai construindo juntas um caminho e ampliando, né? Porque acho que esse trabalho, esse caminho de evolução espiritual e esse propósito que a gente sente de acolher mais pessoas, né? De proporcionar o que a gente alcança a outras pessoas também, né? Eu acho que essa união, ela é essencial, né? Eu acho que eu vejo que o meu trabalho
ele funciona assim, quando a gente olha para o propósito de cada uma, a gente sabe que é diferente, mas o fato de caminharmos juntas é algo que nos fortalece, né? Então, assim, é muito engraçado, assim, na nossa dinâmica, como que as informações chegam, né? Às vezes a informação chega para mim, eu comento com a Simone, com a Raquel, a Simone comentou, aí quando a gente vai vendo, a gente está recebendo instruções da mesma coisa de formas diferentes, né? E quando a gente se reúne, a gente consegue materializar, né? Acredito que o que a espiritualidade espera de nós de alguma forma, né? Eu sou muito grata ao trabalho de vocês e também admiro muito a generosidade, né? Porque, assim, as meditações de Konin, elas estão disponíveis no YouTube. Se alguém quiser fazer a meditação e a peregrinação através dessas meditações, a qualquer momento a pessoa pode fazer. Mas a gente entende que quando você faz num período específico, foi o período que a gente teve a intuição, e que você traz os elementos para ancorar ainda mais a energia, isso facilita muito. Então, assim, vocês fizeram um trabalho super legal, que está disponível para qualquer pessoa que acessar a página de vocês no YouTube, for na playlist lá de peregrinação de Konin, vai estar lá, entendeu? Vai estar disponível. Então, isso é uma generosidade muito grande, né? Vocês não estão entregando isso só para quem adquire o material, né? O kit. Mas a gente que trabalha com energia, a gente que trabalha com floral e trabalha com essência dos óleos, como a Cíntia nos orienta, tudo, a gente sabe que esses elementos, né? Tomar um floral, se conectar com esse óleo que está magnificado, esse óleo que está imantado com todos os mantras, tudo isso potencializa, né? Isso faz com que a gente faz aumentar a frequência, faz realmente elevar a nossa frequência a um ponto que a gente fica mais aberto a receber a energia da peregrinação, a energia dos mantras. E uma coisa que eu acho muito legal, eu lembro assim que eu sempre tive uma atração pelos japamalas, mas eu não entendia muito, né? Isso há muito tempo atrás. E aí eu comprei um japamala, não sabia nem muito o que fazer com ele. Aí fui lá na internet, né? Como o que fazer com o japamala, como mantrar, o que fazer e tal. Isso faz tempo. E aí tava lá, olha, você comprou um japamala, você precisa consagrar esse japamala. Você tem que trazer uma energia, um propósito, tem que ter imantado de alguma forma. Então, quando você tem um japamala, que você participa de uma peregrinação com esse japamala, você está lá mantrando os 108 mantras dia a dia, toda essa energia da peregrinação, ela fica... você está consagrando o seu japamala, você está impregnando no seu japamala essa energia. Então, eu percebo que quando eu uso o meu japamala, né, eu tenho um japamala das Noites Santas, eu tenho meu japamala de Konin, que foi o que caminhou comigo no Japão e que eu também uso nas peregrinações anuais. Então, eu percebo que quando você usa, né, eu fiz todo o trabalho, aquela energia está naquele japamala. Quando eu visto esse japamala em outro momento, é como se eu recebesse, né, me conectasse com aquele momento, com aquela energia. Então, é isso que eu sinto. Então, assim, os elementos que são colocados, não são colocados por acaso, né? Tem uma orientação espiritual para isso e tem um propósito, né? E cada um vai estar nos ajudando a elevar a frequência para aproveitar o máximo desse momento, né? Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Que eu admiro muito a generosidade de deixar aberto. Porque, assim, as pessoas que às vezes não têm condições, não têm acesso, não tem como adquirir nesse momento, né, o kit, que ele realmente é muito legal, mas elas também podem ter acesso, né, à informação, à meditação, e elas podem se conectar com o máximo da sua intenção. Então, acho que isso é muito legal. Eu percebo muita diferença quando eu gosto assim, dos kits, eu uso o kit, e isso me faz, assim, eu sinto uma conexão maior, entendeu? Talvez eu precise disso para me conectar, né? Mas as pessoas que precisarem, isso também está disponível. E eu acho isso muito amoroso, né? Isso realmente é viver o propósito, né? De uma forma que faça a diferença para a humanidade, para a comunidade como um todo, né? Porque ontem eu estava falando para minha mãe, ai mãe, eu tenho certeza que eu não estou aqui a passeio, né? Eu tenho um propósito.
né? É trabalhoso? O propósito é trabalhoso? É trabalhoso. Tem que estudar, tem que ralar, tem que conectar, tem que meditar. Então, assim, a gente tem um monte de coisa que a gente faz para realizar o nosso propósito e compreender o propósito. Porque o propósito nem sempre é claro, né? Começam a pipocar ideias, você fala assim, não, peraí, né? Como é que eu vou executar isso? Assim, eu posso chamar da espiritualidade, eu posso chamar minha alma, o que eles esperam, o que estão esperando de mim, né? Será que a minha personalidade aqui está correspondendo, né? Então, eu acho que essas reflexões são legais. E, assim, eu sou muito grata realmente a vocês por essa generosidade, que eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho realmente com propósito e que eu admiro muito. Porque se eu não admirasse, vocês não estavam nem aqui na live comigo. Porque, assim, eu não sei falar de uma coisa que eu não acredito, que eu não confio e que eu não experimentei. Então, assim, quem é meu aluno de Reiki sabe que se eu ensinar uma técnica de Reiki é porque eu vivi aquilo e eu senti em mim aquele resultado. Porque senão eu não consigo nem falar, entendeu? Eu só consigo, eu preciso dessa experiência vivencial para confiar no que eu estou trazendo, né? Então, assim, se eu estou trazendo vocês é porque realmente eu confio muito e admiro muito a generosidade e a amorosidade do trabalho de vocês. Muita, muita gratidão. E para mim, o que vocês desenvolveram, assim, a partir das intuições que eu tive inicialmente, foi um grande presente. Foi algo que trouxe, sabe aquele quentinho para o meu coração? Bom, todas as pessoas que quiserem, elas podem ter acesso a essa energia, elas podem despertar esse potencial de cada virtude de Kuan-Yin dentro de si, né? E a partir dali, lembrando que a gente desperta o potencial e tem um trabalho de autoconhecimento para realmente, né, ancorar as virtudes, né? Você vai cultivar virtudes, mas sempre cultivar, como uma análise junguiana, eu não posso dizer, né, que a gente tem que cultivar as virtudes, mas não esquecer, né, de trabalhar os nossos aspectos sombrios. Porque, na verdade, o que é a virtude? Ela é o oposto, né? Então, assim, para eu trabalhar, eu tenho que reconhecer a minha sombra e trazer a virtude oposta para que eu tenha clareza dessa sombra e transforme. Porque, na verdade, eu acho que o desenvolvimento do autoconhecimento é um equilíbrio de opostos, né? A gente tem que trazer tudo para a neutralidade, para o caminho do meio. Então, assim, a gente aprende com o Eduardo de Bach, se eu tenho raiva, eu tenho que ter um floral que traz amor, para trabalhar esse caminho do meio, essa neutralidade, né? Então, sempre lembrando, a gente não pode ficar, às vezes, tão unilateralizado com a luz e esquecer e negligenciar a sombra. A sombra ela é importante, porque a partir do momento que você trabalha os aspectos sombrios, você vai caminhando cada vez mais para um equilíbrio, né? E mais conectada, vai mudando essa frequência, né? Então é isso. É isso. Quero só agradecer. E se tiverem mais alguma coisa, eu falo muito, né? Então a gente falou, olha, vai ser uma live rapidinha, assim, bem rapidinha, porque a gente já fez essa live antes, coisa parecida. Mas não tem jeito, né? Já que estamos aqui. O que vai vindo, a gente vai falando. Mas é isso aí, eu estou me despedindo, vou deixar aí com vocês, para vocês fecharem aí a parte de vocês. Bom, é só agradecer, né? Agradecer de novo, né, Paula? E agradecer a atenção de todos. E dizer que a gente está disponível na nossa página do Instagram, @espaçoluz_, terapias integrativas, o canal do YouTube também, que é o Espaço Luz Terapias Integrativas, para que a gente possa aí contemplar todos, acolher a todos, para esclarecer mais dúvidas que talvez tenham ficado, e agradecer, só agradecer sempre. Gratidão por tudo. Eu também quero agradecer, e só uma coisa que eu lembrei, assim, quando você falou das meditações do YouTube, né, a gente teve um presente também com as meditações do YouTube, que foi uma amiga nossa, ela estava fazendo um trabalho também, enfim, de meditativo, né, com outro grupo, e a pessoa que estava organizando aquele grupo usou parte das nossas meditações, né, usou as meditações com os mantras da Kuan Yin, o trabalho que ele estava fazendo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, de saber que de alguma forma isso tocou outras pessoas e expandiu, né. E ela, quando viu lá, que avisou a gente, e eu achei muito, muito legal, assim, que outros grupos, né, a partir do que a gente deixou lá disponível,
pode se organizar e pode usar sem nenhum problema, né? Então, saber que isso pode ser expandido também é bem legal. Então, Esse é o Paulo... objetivo, né, Raquel? A gente entrega que é realmente para expandir, né? E quando você vê isso acontecendo, é muito gratificante, né? Então, reforça, né, a gente lembrar que às vezes a gente está aqui no nosso trabalho diário, nos nossos grupos, né, que a gente fala assim, poxa, gostaria de que tocasse mais pessoas, né? Uma das coisas do Magnified Healing foi exatamente isso, né? Que Kuan-Yin pediu para que muitas pessoas fossem, que ela queria que toda a humanidade fosse tocada, né, por essa energia de compaixão, de amor. Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, como fazer isso para mais pessoas, chegar a mais pessoas, e às vezes nem é através da gente, né? Às vezes outros grupos se formam a partir do nosso material. Então, isso também é bem legal de saber, bem gratificante. Então, eu agradeço, Paulo, você. Pode falar. Não, é legal isso mesmo, que fica disponível, né? Para qualquer momento que as pessoas forem tocadas, porque às vezes no momento que a gente materializa, tem poucas pessoas despertas para aquele conteúdo, né? Então, assim, a sensação que dá em alguns momentos é que atingiu poucas pessoas, mas tudo tem o tempo, tá lá. Né? O dia que tiver que chegar, em cada um vai chegar. E o importante é a gente seguir sempre essa intuição e a orientação. Né? A gente tem uma intuição, a gente tem uma orientação, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? E as pessoas vão sendo tocadas no momento que elas estiverem prontas para aquela energia, né? É isso. Então, eu quero agradecer, Paula, você, agradecer a Simone, que a Simone tá ali fisicamente, né, comigo no espaço, e de vez em quando eu falo, nossa, a gente tem que fazer isso, e ela me ajuda a organizar tudo, fazer o que tem que fazer, né, então, e a Paula, né, na nossa parceria com a Conexão e com nossos outros trabalhos, né? Então, gratidão a vocês duas, gratidão por esse espaço, né? De poder a gente estar divulgando e torcendo sempre para que chegue a mais e mais pessoas. E lembrando que a gente faz, né? Então, assim, a gente sempre tem 3 pessoas, né? No nosso grupo fazendo. E somos nós 3. Então, de verdade, a gente faz, a gente participa do grupo ativamente fazendo as meditações, né? Não só conduzindo. Então, a gente passa por esse processo junto com o grupo. Com certeza. E cada ano é como se, sabe, vai trazendo mais clareza, né, do caminho. Sim. Então, só agradecer. E a live vai ficar gravada por aqui, eu vou colocar vocês de coparticipação para aparecer no de vocês também. E é isso aí, gente. Vamos nos despedindo por aqui e que essa energia possa tocar o maior número de pessoas. Inclusive, se você assistiu essa live e falou assim, nossa, que legal, né? Compartilha com quem você acha que é o momento. Aquela primeira pessoa que vem na sua cabeça, é isso aí. Segue a intuição, tá bom? Gente, um super beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau. Até. Tchau.